senhores, sejam bem-vindos de volta ao canal Dá um Clique. Hoje nós vamos falar a respeito de keyframes. Esse foi até um pedido de vocês nos comentários de um vídeo passado nosso, tá? Então, se você quiser algum tutorial específico ou que a gente faça uma troca de ideia aí, tirando dúvidas que vocês tenham, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer vídeos especialmente para vocês, tirando a dúvida de vocês. Tá legal? Então hoje nós vamos falar de keyframes. O que seria o keyframes? Basicamente é você sair de um ponto A para um ponto B. Nesse meio tempo, pode ter um ponto C, um ponto D, um ponto E, vai depender da situação. Para a gente tentar exemplificar isso daqui antes de partir para o tutorial, digamos que aqui estou eu, Guilhermão, gente boa, eu estou aqui, certo? Eu estou na minha casa, por exemplo. Eu vou desenhar uma casa aqui. Eu moro em prédio, mas vou trazer uma casinha aqui para ficar melhor exemplificado. E eu quero sair da minha casa e ir até o mercadinho do seu Zé, tá? Que é o... Vou fazer um M aqui de mercadinho. O que eu tenho que fazer? Eu estou na minha casa, certo? Eu estou aqui em um ponto que é a minha casa, e eu quero ir para um ponto B. Qual que é esse ponto B? É o mercadinho do seu Zé. Então, basicamente, eu adicionei dois pontos aqui. Eu na minha casa e quero ir aqui, ó, até o mercadinho do seu Zé. É do seu Zé? Nem sei o nome do mercadinho. Então, basicamente, seria isso. Se nesse meio tempo eu tiver um obstáculo, tiver que não percorrer uma linha reta e sim fazer algumas curvas até chegar, né, lá no destino do seu Zé, basicamente eu vou adicionar mais keyframes aqui, certo? Mais pontos de keyframes para dizer para o Adobe Premiere que o quê? Eu quero sair da onde eu estou para o mercadinho do seu Zé. Só que nesse meio tempo eu não posso ir numa linha reta, porque senão eu vou esbarrar em algo. Então eu tenho que fazer essa curva aqui, ó. Tá legal? Então eu tenho que sair desse ponto, passar por essa rua, depois passar por essa outra rua e aí sim eu chego no meu destino final. Então, basicamente, você é quem dita o ritmo que o seu vídeo vai ter usando os keyframes, tá bom? Sem enrolação, direto aqui pro Premiere, como que seria isso? Eu tô com essa mocinha aqui, que ela tá fazendo tipo uma videoaula, inclusive esse vídeo aqui eu baixei lá do Pexels, tá legal? Para trazer como exemplo para vocês. Também já tem vídeo aqui no canal dos melhores bancos de vídeo, melhores sites que você pode usar para agregar na sua edição, tá legal? Então aqui, ó, eu tenho essa mocinha, ela tá explicando ali alguma técnica de ginástica, enfim. Só que o vídeo está muito estático. Digamos que ela esteja exemplificando algo que é interessante a gente ir prestando atenção, sabe? Meio que fixar o olhar nela. O que nós podemos fazer? Adicionar um zoom suave enquanto ela fala, até para trazer uma dinâmica para esse vídeo. Então, basicamente, o que seria? Todo o reloginho aqui, ó, que tiver aqui nesse cantinho esquerdo do controle de efeitos, no seu Premiere, todos esses reloginhos indicam que você vai adicionar um keyframe, tá legal? Então, se eu adicionar aqui, ó, um reloginho na escala, quer dizer que eu já adicionei um keyframe, tá bom? Que é representado por essa bolinha aqui. Então, o que eu tenho aqui? Lembra do ponto A e do ponto B? Eu quero que ela venha falando e o zoom venha se aproximando enquanto ela fala. Então, eu tenho uma escala inicial de 100 e eu quero que, quando ela estiver mais aproximada, ela esteja em 110, certo? Então, olha o que eu falei para o meu programa aqui do Adobe Premiere. No ponto A, ela está na escala 100 e no ponto B, eu quero que ela esteja na escala 110. Então, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai trazer um zoom suave e aproximado. Percebam? Ó, como vai aumentando aqui o valor da escala. Beleza? E aí você fala, poxa, mas ela não terminou de falar ainda e já parou aqui de dar o zoom. Eu queria que ela ficasse falando até o final. Aqui é o que eu falei, você vai ditar o ritmo. Então, a partir do momento que a nossa agulha está posicionada aqui e o keyframe está aqui também, ele vai entender que a partir daqui é onde ele vai parar de fazer o zoom, tá legal? Então, se você quiser até o final, o que você faz? Clica no ponto do keyframe e arrasta lá para o final. E aí sim, ela vai falando e como fica até mais suave, porque dependendo da distância entre um ponto e outro, esse movimento vai ser mais suave ou ele vai ser um pouco mais agressivo, mais rápido, digamos assim. Tá legal? Olha lá, ela tá falando. E aí, o ponto do keyframe, ele é adicionado para todos esses
essas opções aqui no controle de efeitos, tá bom? Então, digamos que, eu vou até excluir esse segundo keyframe aqui, digamos que eu queira um zoom mais aproximado. Então, digamos, eu vou até aumentar aqui, ó, eu quero que fique bem no rosto dela, aqui, certo? Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu aproximei bastante o zoom e aqui na minha escala Y, né, que eu mexo na vertical, eu abaixei porque não estava centralizado. Só que, olha o que acontece. O ponto inicial, como eu não criei nenhum keyframe aqui na minha escala de posição, eixo X horizontal e Y vertical, ele entende que já é para começar nessa escala de 1238. E aí acontece isso. Só que, poxa, fica bem ruim isso daqui. Então o que a gente tem que fazer? Antes de mexer na escala de eixo Y aqui, no caso na vertical, a gente também precisa criar um keyframe, tá bom? Para falar para o Adobe Premiere que, ó, ele vai começar centralizado. Depois é para ele se reenquadrar. Então, assim como a gente criou uma escala, um keyframe na escala, a gente também vai precisar criar um keyframe na posição, tá legal? Para manter alinhado, ó. Porque aí chega aqui, tá tudo desalinhado. Agora sim a gente consegue e pode abaixar, tá bom? Vou até afastar um pouquinho mais aqui, ó. Percebam agora, ó. Agora sim está bem centralizado, porque eu falei também pro Premiere que eu preciso que seja ajustado conforme o vídeo vai andando aqui a minha escala de posição, perfeito? E aqui é o mesmo esquema, quanto mais próximo, mais rápido, quanto mais afastado, mais suave é esse movimento, perfeito? Deu para entender basicamente como que funciona o keyframe? Então você sai de um ponto A para um ponto B. Então digamos que, como eu falei, você edita o ritmo. Eu quero que, nesse ponto aqui, é algo muito importante que ela esteja falando. Mas depois eu quero que ela, entre aspas, desacelere essa fala. E eu quero que ela volte ao ponto inicial. Ou que fique com um pouco menos de zoom. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso sim criar um outro keyframe aqui, ó. Eu pego aqui a minha escala, diminuo um pouco, obviamente vai sair de enquadro aqui, e aí é só eu reenquadrar o meu vídeo, perfeito? Então o que eu falei? Eu quero que você saia do ponto zero, vá próximo ao rosto dela e depois você volte um pouco, tirando um pouco desse zoom. Então ficaria dessa maneira aqui, ó. Perceba como o vídeo vai rolando, aqui vai se movimentando também, ó. Opa, deu um pause ali. Opa, aí, ó. Foi, terminou de falar, voltou. Ah, Guilherme, mas enquanto ela está falando aqui, é algo muito importante. Tem que ficar um pouquinho ali, esse zoom bem grande no rosto dela. Ele não pode simplesmente chegar aqui, bater e voltar. O que você vai fazer? Lembrando, você dita o ritmo que o keyframe vai fazer. Então, percebam que como não tem nada nesse meio de caminho aqui, ele está entendendo que a partir desse ponto, ele já pode voltar para essa outra escala aqui. Mas não é o que a gente quer então. A gente quer que, de repente, o que ela esteja falando aqui é muito importante ainda. Depois ela começa a voltar a diminuir um pouco esse zoom. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar esses dois keyframes. Com a tecla Alt segurada, pressionada, nós vamos clicar e arrastar até o momento que eu acho adequado que a fala dela permaneça nesse zoom mais próximo, tá legal? Aí eu solto o meu clique do mouse e solto a tecla Alt. Ou seja, eu estou falando para o Premiere que nesse meio tempo não é para ele se movimentar, é para manter nessa escala. Percebam que aqui ele não se movimenta, porque são keyframes iguais, ou seja, ele está entendendo que ele não vai sair da posição dele. A partir daqui, sim, ele pode voltar ao zoom normal. Então, basicamente, ficaria assim, ó. Ela vai dar o zoom do zero àquele maior, mantém na fala dela para dar uma ênfase. A partir daqui, ela começa a desacelerar. Compreendido? Eu vou trazer um outro exemplo para vocês aqui, que é desse rapaz aqui, ó, que ele tá meio full pistola, tá? Então ele tá falando aqui, ó, ah, eu tô muito bravo que você não se inscreveu no canal, dá um clique ainda, corre lá, se inscreve. O cara tá pistola, então já deixa o like aí pra esse cara se acalmar, beleza? Então, basicamente, a gente pode também utilizar o keyframe em tudo, tá legal? Eu vou trazer aqui, ó, um efeito chamado Cordelumetry, tá bom? Aqui, ó, ele tá bem aqui, deixa eu até aumentar, aqui, ó. Vou clicar, vou arrastar sobre o meu vídeo. O Cordelumetry, você pode ajustar bastante coisas na coloração do seu vídeo, tá bom? Então, ó, temperatura,
Tá legal? Tem aqui a tonalidade, ó, deixar mais rosa, mais verde, a exposição, estourar, reduzir. Então você que manda aqui. Percebam que todos eles têm o reloginho, ou seja, você pode utilizar o keyframe, tá bom? Então digamos que esse cara tá muito bravo e a tela vai começar a ficar até vermelha de tanta raiva que ele tá sentindo. Eu quero transmitir isso para o meu público. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar ou aqui a temperatura e aumentar, ou aqui embaixo tem uma opçãozinha de saturação, para eu saturar esse vídeo, ou seja, estourar um pouco ali as cores dele. Eu vou utilizar a temperatura aqui, que fica bem adequado para o que a gente quer passar, tá bom? Então eu quero que ele fique bem bravo, ó. Então eu vou deixar aqui ele bem vermelho na tela. Então ele já está bem bravo. Só que percebam que ele está num ponto mais calmo, depois ele começa a ficar bravo. Então, para essa transição de pistolagem, digamos assim, ficar mais suave, a gente pode adicionar um keyframe aqui também na opção de temperatura. Eu não quero que ele já comece vermelhão ali, bravão. Eu quero que ele vá ficando bravo aos poucos, tá? Então, o que, que a gente pode fazer, ó? Eu vou adicionar um keyframe com a escala em 0, tá legal? Que eu quero que ele esteja normal. Aí depois, ó, quando ele começar a ficar bravo, aí sim eu quero que aumente a temperatura para ele ficar bravo. Então ele vai fazer essa transição, ó, do ponto 0 até o 105, que é uma escala mais agressiva aqui de temperatura. Outro esqueminha, ó, percebam que se você não tiver, se você quiser controlar esse keyframe, você precisa que essa opçãozinha aqui, ó, esteja azulzinha, tá? Porque se você colocar aqui, ah, eu acho que eu já estou mexendo nele, vou mudar aqui. Na verdade, não, você criou, ó, se você se aproximar aqui, você criou um novo keyframe, tá? Então tome cuidado com isso. Se você quiser grudar aqui a sua agulha, ó, porque dificilmente passando só aqui em cima você vai conseguir. Você pressiona a tecla Shift, que ela já gruda. Então você vem arrastando aqui, ó, pô, não estou conseguindo acertar. Vem com a tecla Shift, que ele meio que já gruda nesse ponto de keyframe, tá legal? Então aqui, ó, ele vai ficando pistola aos pouquinhos. Então traz essa suavidade, essa suavização nessa transição dele normal para ele ficando bravo, tá legal? Uma outra opção de keyframe que a gente pode utilizar, vou até trazer um efeitinho de fogo aqui, ó, que ele vai ficar bem pistola e trazer esse efeitinho de, pô, tô muito bravo e tal. É esse foguinho aqui que representa bem isso. Só que também aqui, ó, não faria muito sentido esse fogo já estar em tela, e depois ele começar a ficar bravo. Meio que teria que ser os dois juntos, em sincronia. Ele ficando bravo e o foguinho da pistolagem subindo, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai mexer na posição. Lembra que tem o eixo X, que é na horizontal, e tem o eixo Y, que é na vertical? Então a gente vai adicionar um keyframe aqui, certo? Na posição, e aí eu vou retirar aqui o meu foguinho de cena, que eu quero que ele só entre em ação quando ele estiver bem pistola. Agora sim, eu vou pegar esse foguinho, ó, e vou subir ele aqui um pouco. Perfeito? Então o que, que eu falei para o Adobe Premiere? Ó, no ponto A, eu quero que o meu foguinho esteja fora de tela. E aí, neste ponto aqui, aí sim eu quero que o foguinho apareça em tela. Então ficaria dessa forma aqui, ó. Olha lá. Ele vai subindo, vai ficando mais sincronizado com o cara pistola. Ah, não, Guilherme, mas subiu pouco, o fogo tem que ficar mais acentuado. Então vem aqui, ó. Olha lá. Percebam que ficou essa transição mais suave? E aí aqui, ó, se a gente quiser deixar esse cara mais pistola ainda, o que, que a gente pode fazer? Vou até cortar esse trecho aqui. O que, que a gente pode fazer? A gente pode, como ele está muito pistola, a gente pode deixar a tela até meio que tremendo ali para trazer mais essa sensação de pistolagem. E aí a gente vai utilizar os keyframes também, tá bom? Para isso eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha tela, tá bom? Vou deixar mais ou menos em 115. Deixa eu só ajustar ele aqui. Beleza. Aí o que, que a gente vai fazer? A partir daqui, mais ou menos, é quando ele começa a ficar bravo. Então aqui nesse momento eu vou adicionar um keyframe na posição, perfeito? E aí eu vou pular mais ou menos aí uns 3 keyframes. Utilizando a tecla, a setinha, você consegue pular um frame, tá legal? Então, 1, 2, 3. Eu vou abaixar um pouco, tá? Não esquecendo de, ó, não deixar essa parte preta ali para não sair tudo. Aí depois eu vou de novo. 1, 2, 3. Eu vou ajustar um pouquinho para o lado esquerdo e um pouquinho para cima.
Tá legal? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou pegar esses keyframes criados. E aí eu vou, com a tecla Alt segurada, eu vou duplicar eles. Tá bom? Para repetir esse movimento mais algumas vezes. O que eu tô falando? Ó, ele tá nessa escala, ele vai um pouquinho para baixo, ele vai um pouquinho para o lado e para cima. Depois vai repetir esse ciclo novamente. E aí vai dar essa sensação de tela tremida. Se liga. Olha lá, ele tá falando ali, ó. Ah, tô muito pistola. Então, pô, eu queria que permanecesse mais. Então, só pegar aqui, ó. Duplicar novamente. Pega aqui, duplica. Opa! Pega aqui. Duplica novamente. Olha lá, dá uma olhadinha, ó. E aí depois você pode adicionar um som de rock aqui para deixar mais pistola ainda. Mas percebam, sou eu quem dito o ritmo. Ah, não, Guilherme, tá muito devagar. Eu quero que fique mais tremida a tela. Você pode aproximar ainda mais esses keyframes, às vezes pulando só um frame para frente, tá bom? Ó, um frame, mais um frame, tá legal? E aí você vai ajustando que quanto mais próximo tiver, ó, próximo, tá mais próximo, tá mais próximo. Quanto mais próximo tiver um keyframe do outro, olha lá, ó, mais pistola ele vai ficar, tá legal? Então aqui depois já é um controle que você vai ter. Outro exemplo que eu vou trazer aqui, ó, para vocês, que a gente pode utilizar o keyframe, é aquele efeito que às vezes a pessoa dá um blim, 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 dá um check, dá um joinha, pisca aquela telinha verde na tela. Como que a gente pode fazer isso? Tem essa mulher dando um joia, eu vou até aumentar um pouco aqui a velocidade para esse joia ser mais rápido. Deixa eu voltar aqui, a partir daqui eu corto, ó. Beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui mais para o lado. A gente vem aqui no nosso projeto, tá? Que é esse aqui que eu estou criando. E a gente pode vir aqui, ó, em novo item e criar uma cor fosca. A cor a gente vai criar aqui nas configurações do nosso vídeo, tá legal? Eu vou trazer um verdinho aqui para nossa tela. Eu vou colocar aqui, ó, cor verde. Ok, ele já veio aqui para o nosso projeto. Eu vou clicar nele e arrastar aqui para cima, tá legal? Então, deixa eu até tirar os olhinhos aqui. Ó, a partir daqui, né, que ela começa o joia, eu quero que faça aquele blip na tela que ela deu um check, beleza? Então nós temos aqui a nossa cor verde, só que não dá nem para ver a mulher. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma máscara, tá bom? Então eu posso vir aqui, ó, criar máscara de elipse, tá legal? Obviamente, eu vou inverter esse formato e aí eu vou ajustar aqui, ó. Eu vou ajustar mais ou menos assim, ó, para dar aquele check só nas bordas do vídeo, tá legal? E aí, pô, tá muito seco, ó, tá um verdão chapado aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui na nossa máscara, ó, e aí nessa opção a gente pode ir ajustando aqui, ó, para trazer uma suavidade. Não vai ficar aquela cor chapada demais, tá bom? E aí vai de você, se quiser aumentar aqui a tela, ó, e tudo mais, mas eu acho que assim já tá legal. O segundo passo que a gente vai fazer aqui no modo de mesclagem, a gente vai mudar, tá bom? Ó, para deixar um pouquinho mais suave, ó. Tem a diferença? Não, a diferença não funcionou. Cor mais clara também não funcionou. Ó, o que a gente pode usar aqui? Deixa eu ver. Eu acho que o clarear vai ficar legal. Fica um pouco mais suave, tá bom? E aí a mulherzinha vai dar o check, perfeito? Ó, plim! Só que só ficou aquele verdão na tela. A gente quer que ele pisque na tela. E aí, para isso, a gente vai utilizar o keyframe na opção de opacidade. Lembrando que a opacidade é o quanto aquele elemento, aquele vídeo, aquela imagem, enfim, ele está presente em tela. Então, 100% totalmente, 0 é não aparecer, tá legal? Então a gente, algo assim, ó, já ficaria bem interessante, porque eu não quero também esse verdão muito chapado aqui, tá legal? Acho que algo em torno de, aqui, ó, 60, vou trazer 60 para ficar arredondado, beleza? E aí vai ficar assim, ó. E aí a gente vai trazer um movimento aqui, ó, perfeito? Nós já temos basicamente determinada aqui a nossa opacidade, então eu vou criar um keyframe, certo? Apertei, criei um reloginho aqui, um keyframe no nosso reloginho. Vou avançar alguns quadros para frente e eu vou criar um novo keyframe aqui, certo? Eu volto naquele meu primeiro, ó, ficou azulzinho, quer dizer que eu voltei para o primeiro. Eu quero que ele saia da escala 0 e aí apareça em tela. Não quero que ele já surja em tela depois diminua, certo? Então, ele está numa escala 0 e aí ele vai aparecer
E aí eu vou selecionar os dois novamente com a minha tecla Alt selecionada, eu vou duplicar esse meu efeito. Então ele vai piscar em tela, ó. Por quê? Eu falei aqui pro programa, ó, eu quero que você saia de 0, apareça em 60, depois volte para 0 de novo, depois volte para 60 de novo. Perfeito? Então ele tá fora de tela, aparece. Tá fora de tela, aparece. Eu dito o ritmo aqui, tá bom? Ah, mas ficou muito lento, Guilherme. Eu queria algo mais rápido, essas piscadas. Então você pode diminuir aqui, ó, a distância dos keyframes, certo? E aí, obviamente, a gente vai precisar criar mais para ficar mais suave esse movimento, ó. Copiei um pouco para frente aqui, ó, como ficou. Olha lá, ó, piscou, certo? Até para vocês terem uma noção melhor desse efeito, eu trouxe aqui nos nossos bancos de efeitos, inclusive esses compilados todos aqui de efeitos sonoros tem dentro do nosso curso, tá bom? Se você quiser adquirir no nosso curso, link na descrição, preço promocional de inauguração por apenas R$ 97,00, tá bom? Já tem quase 40 aulas lá disponíveis, já tem mais aulas gravadas para a gente postar, então a gente vai estar sempre atualizando esse curso, tá bom? Então clica aí no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e faça parte aí dessa comunidade que a gente está criando aqui com a Um Clique, tá legal? Então eu vou trazer aqui, ó, um efeito chamado acerto, perfeito, que já tem nesse pack. E aí nós vamos trazer aqui, ó, que é esse barulhinho aqui, ó. Beleza? Então, ó, eu vou cortar ele aqui, cortar aqui, ó. E aí é nesse momento. Obviamente eu vou diminuir para não chamar tanta atenção. E aí vai ficar assim, ó. Perfeito, ó. Como sincronizou também o barulhinho com a piscadinha aqui do verdinho, ó. Eu trouxe até um outro exemplo aqui, ó, de um vídeo que nós fizemos pro Claudinei, que nós utilizamos muito keyframes. Nós utilizamos keyframes nos textos, em ícones dessa forma aqui para exemplificar a fala dele. Dá uma olhadinha como ficou utilizando, ó, tem keyframe na escala, na posição, tem keyframe na posição e na rotação, então tem muito keyframe aqui, se liga. Será que eu levei um golpe do TikTok Shop? Eu fiz a compra de 5 produtos aleatórios dentro ali da minha timeline e a gente vai ver nesse vídeo hoje. Viu quanta coisa tem aqui? Tem aqui textos, tá legal? Tem aqui esses efeitinhos, ó. Ele não apenas, esse ícone de exclamação, ele não apenas surge em tela. Ele tem uma escala aqui, ó. Um keyframe na rotação. Percebam que ele... Deixa eu até mutar aqui. Ó. Ele vai... Depois na hora que... Deixa eu tirar aqui também para vocês visualizarem melhor. Ele sai, ó. Sai de tela. Percebam, o primeiro keyframe está fora de tela. O segundo keyframe está aqui em tela. Depois o outro keyframe ele está fora de tela novamente. E percebam também que tem aqui o keyframe na rotação, ó. Ele está em menos 7, depois ele vai para 8 positivo, né? Ou seja, ele está viradinho para a esquerda e depois ele vai ficando viradinho para direita, beleza? E aí aqui eu quero trazer um outro exemplo para vocês, perfeito? Eu vou copiar esse texto aqui. Se vocês quiserem um vídeo só de como criar textos, fala aí pra gente que a gente vai trazer, tá bom? Mas nesse momento aqui a ideia é falar sobre a utilização dos keyframes, perfeito? Então, ó, basicamente, eu tô com esse meu texto aqui, ó. O que nós fizemos aqui? Nós mexemos na... Opa, deixa eu tirar aqui da posição. Nós utilizamos aqui, ó, o keyframe na escala, perfeito? Ó, ele tá em 0, esse texto, e aí ele surge em tela a 110 na escala, depois ele volta para 100. Então ele tá em 0, aumenta para 100, depois vai para 110, depois volta para 100. Para causar esse efeitinho aqui, ó, de plup na tela, né? Ele tá quase pulando ali em tela, ó. Deixa eu até habilitar para vocês verem como ele vai movimentando aqui na escala, ó. 0, 110 e volta para 100. Então ele dá esse pulinho na tela, tá legal? Outra coisa muito interessante do keyframe é a forma como você faz a transição dele, perfeito? O que eu quero dizer com isso? Digamos que esse meu texto está aqui em tela, então eu quero que ele surja em tela. Nesse momento aqui ele esteja em tela. Eu posso criar um keyframe aqui, e aí o primeiro ponto eu quero que ele esteja fora, perfeito? Então ele, ó, entrou em tela, beleza? Ó, entrou em tela. Só que perceba que o movimento dele está muito duro, está muito seco, dá uma olhada, ó. Eu quero trazer mais suavidade para esse movimento. O que nós podemos fazer?
Aqui ao lado dessa setinha, se você clicar aqui, você vai abrir essa opção para você mexer no gráfico do keyframe. O que seria isso? Basicamente, ó, se você clicar aqui, você vai habilitar essas âncorazinhas aqui no seu keyframe. E aí você pode fazer uma brincadeira aqui, ó. Se você clicar nesse ponto e arrastar ele todo para a esquerda, percebam que ficou uma montanha. O que eu estou dizendo para o Premiere? Que eu quero que ele comece muito rápido esse movimento, depois ele vai desacelerando, perfeito? Dá uma olhada em como isso funciona na prática, ó. Deixa eu até afastar aqui para vocês conseguirem ver melhor este movimento, ó. Ó. Percebam que ele surge muito rápido, depois ele vai desacelerando, ó. Surgiu rápido, desacelerou. Então ele traz uma suavidade maior. Ah, não, eu quero que ele, ó, se eu clicar aqui e arrastar para a direita, ó, ele vai começar mais ou menos, vai dar um pico de aceleração, depois vai desacelerar novamente, ó. Olha lá, ó. Ele começou mais ou menos, acelerou e aí depois ele desacelerou. Dá uma olhadinha, ó. Então isso aqui deixa os movimentos do seu vídeo muito mais suaves. Perfeito? Ó. Então digamos que eu queira sair com o meu vídeo de tela. Ele está aqui, fora de tela, apareceu em tela e aí ó, eu quero que ele saia de tela novamente. Para eu não precisar criar outro keyframe aqui e arrastar para baixo, eu posso clicar nesse primeiro ponto e arrastá-lo para cá que ele já vai duplicar. Ó como ficaria isso daqui, ó. Perceba, ele entra em tela, depois sai rapidinho. Então fica muito mais suave. E aqui você pode ir brincando com esses gráficos, tá bom? Você pode testar bastante coisas aí, ó. Por exemplo, se eu quiser deixar algo não tão agressivo, não tão rápido, ó, eu deixo essa montanha, digamos assim, um pouco mais suave, ó. Olha lá, ó. O movimento, você que vai ditando o ritmo, tá legal? Ó, ficou bem mais suave. Então ela vem, aparece em tela, tranquilo. Então você é quem dita o ritmo, tá legal? Isso funciona tanto para o Premiere, tá legal? Quanto para o CapCut. Aqui com o CapCut aberto, ó, vou trazer um vídeo aqui, o mesmo vídeo da moça, tá legal? E aí aqui, ó, o Premiere, o CapCut também tem essas opções, só que o keyframe dele fica aqui do lado, ó, percebam? Então, ó, se eu quiser criar um keyframe na escala, que é aquele movimento que a gente estava fazendo, ó, eu adiciono um ponto aqui e aí mais para frente eu adiciono outro, aumentando a minha escala, tá bom? Aqui, ó, funciona a mesma coisa lá para o Premiere, ó, no eixo X e no Y, ela vai sair de foco também, sair de enquadramento, perdão. Então eu já crio um keyframe aqui também, no meu eixo X e Y, tá legal? E aí depois aqui, ó, eu posso criar um novo keyframe numa escala maior e um novo keyframe também aqui e ajustar o meu vídeo, ó. E aí ele vai fazer essa transição, ó. Percebam que está movimentando. E o interessante aqui do CapCut é que aqueles movimentos de gráfico, né, aqueles gráficos do keyframe que nós utilizamos lá no Premiere, aqui ele já tem umas pré-definições. Então você seleciona o keyframe que você quer e o outro também, ó, com a tecla Ctrl pressionada, você clica com o botão direito, vem aqui, ó, curvas pré-definidas. Tá vendo? Ele já tem algumas opções, ó. Aqui obviamente não vai funcionar, mas olha aqui, ó, como que ele traz uma suavidade no movimento dele, ó. Tá vendo? Não fica aquela coisa tão seca. E aí vai depender do que você quer para o seu projeto, tá bom? E aí você pode utilizar basicamente em tudo, tá bom? Aqui na opacidade também, ó. Ah, essa mulher tá falando e tá acabando o vídeo. Eu quero que ela vai saindo do vídeo lentamente, conforme a música também vai acabando, algo do tipo. O que que a gente pode fazer, ó? Vamos supor que ela terminou de falar aqui, tá bom? Eu tô com a minha opacidade em 100, um pouco mais para frente, ó, vou deixar ela em 0, que eu quero que essa moça vai sumindo, criando ali um efeitinho. Ó, ela tá aqui. Ó, percebo que a opacidade está diminuindo. Por quê? Eu estava num ponto A de opacidade, que era 100%, e o ponto B é 0. Ou seja, ela vai desaparecendo, digamos assim, aos poucos. E aí é o que eu falei, a distância determina o quão rápido ou o quão devagar vai ser esse movimento, tá bom? Ó, então se deixar bem próximo aqui, ó, tá normal, pum, já acabou. Ah, não, eu quero mais suave, e aí você vai ditando o ritmo, ó. Perfeito? E é isso, basicamente esse é o vídeo, inclusive
essa aula aqui desse vídeo que nós fizemos para o Claudinei, nós deixamos ela completinha no nosso curso, tá bom? Tem mais de 2 horas, se eu não me engano, só de aula, no qual nós mostramos como nós fizemos inteirinho esse vídeo aqui, tá bom? Então, se você quiser aprender ainda mais detalhes, ainda mais técnicas, no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado vai ter o nosso curso. Preço promocional de inauguração por apenas R$ 97,00, tá legal? Então, muita coisa sobre Premiere, CapCut você vai aprender. Perfeito? Então, muito obrigado pela sua atenção. Deixa aí uma sugestão de próximo vídeo que você quer assistir também, quer que a gente traga. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.